Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência hoje ao nosso estudo em literatura. Já estou confundindo até as turmas. Vamos dar sequência hoje ao nosso estudo em sintaxe. Estou com uma alergia miserável no nariz. Caiu algum pelo dentro do meu nariz, está coçando absurdamente. Deve estar uma bolota vermelha agora. Então a gente vai dar sequência ao nosso estudo de sintaxe. Hoje a gente vai ver os complementos verbais. Okay? Essa aula é extremamente importante, porque é aí que a maioria dos alunos começa a agarrar, ok? Então, é muito importante que antes da gente partir para essa aula, você veja com calma a aula sobre transitividade verbal, que foi a anterior, né? E a aula sobre tipos de predicado, porque ela vai ser uma sequência direta da aula anterior, ok? Primeiro a gente vai precisar daqueles conceitos todos que nós vimos, para entender os conceitos que vão ser aplicados hoje, ok? Então, vamos lá para o slide. Então, vamos lá, galera, vamos dar sequência à nossa aula de sintaxe. Hoje a gente vai ver complementos verbais. Vamos continuar aí o nosso estudo em sintaxe. Agora a gente vai ver os termos que completam ali um verbo, ok? Então, vamos ver primeiro os tipos de objeto direto. Lembrando, nós vimos lá como funciona a transitividade verbal, né? Transitar é ir para, né? Caminhar. Então, quando eu falo que um verbo é transitivo, significa que essa ação do verbo ela transita para um objeto, ok? Ela vai incidir sobre um objeto, ela vai recair sobre um objeto. Então, se essa ação ela vai diretamente para um objeto, sem uma preposição obrigatória, eu vou chamar esse objeto de objeto direto. Então vamos ver os tipos de objeto direto que a gente pode encontrar. Vamos dar uma olhada nesse primeiro exemplo aqui, ó. Eu comprei aquele livro novo de contos. Eu comprei aquele livro novo de contos. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando for fazer uma análise sintática, para que isso seja para que seja de uma forma objetiva e que seja de uma forma efetiva, a gente procura primeiramente o verbo, ok? Então, o verbo nesse caso aqui é o verbo comprar, né? Eu comprei. Após identificar o verbo, a gente vai identificar ali quem pratica essa ação verbal, né? A gente vai identificar o nosso sujeito, vai identificar sobre quem eu estou falando nessa oração. Então, a gente identifica ali que quem pratica a ação verbal é eu, ok? Eu comprei. Após isso, a gente vai identificar se essa ação ela continua para algum termo, se ela continua para algum objeto. Então, quando eu digo aqui eu comprei, o que eu comprei? Aquele livro novo de contos, ok? Então, repare, o meu objeto direto é tudo isso aqui, certo? Quando eu digo eu comprei aquele livro novo de contos. Uma dica para você identificar o objeto direto é que na maioria dos casos você pode trocar o objeto direto pelo termo isso. Se eu troco pelo termo isso e consigo substituir tudo aquilo é um objeto direto. Por exemplo, eu comprei isso. Eu comprei isso. Isso substitui aquele livro novo de contos. Então, eu tenho isso tudo como objeto direto. Okay? Se eu tenho um objeto direto, logo eu tenho um verbo transitivo direto. Ok? Lembrando, o objeto direto é aquele que sofre ação verbal, né? Aquele sobre qual a ação verbal transita sem a necessidade de uma preposição obrigatória. Outro exemplo, o bolo eu o comi ontem. Primeira coisa que a gente identifica, o verbo comi, certo? Agora, quem comeu o bolo? Quem comeu o bolo? Eu, o sujeito está ali, certo? O sujeito está ali, eu. O bolo eu o comi. Agora o que foi comido? Muita atenção agora. Ontem foi o que foi comido? Não. Ontem é quando. Então ontem ele não é objeto do meu verbo comer. Porque a ação não recai sobre o termo ontem. Ontem é uma circunstância de tempo da ação. Foi quando a ação ocorreu. O que sofre efeito de ser comido aqui no caso? O bolo. Ok? O bolo sofre ação, então o bolo é meu objeto direto. Porém, eu tenho um o ali, que é um pronome. Esse pronome está substituindo o bolo.
Repara, eu tenho ali, ó, o bolo, eu o comi ontem. Esse o, ele substitui bolo que foi deslocado para o início da frase, certo? Uma forma de enfatizar essa ação. Então, como que eu vou classificar esse o? Esse o está sofrendo ação? Sim, ele é objeto direto, ele está substituindo o bolo, que é objeto direto, esse o é objeto direto também. Só que como ele é uma repetição do mesmo objeto, eu vou chamar ele de objeto direto pleonástico, ok? Objeto direto pleonástico é quando, por meio de um pronome, eu repito o mesmo objeto, ok? Então repara que aqui eu tenho o objeto direto bolo. Eu estou utilizando outro termo para falar sobre o mesmo bolo. Então, quando há uma repetição desse termo ali, por meio de uma substituição por pronome, eu vou chamar ele de objeto direto pleonástico. Okay? O bolo continua sendo objeto direto. O que vai ser objeto direto pleonástico é o, que é a repetição. E o verbo continua sendo verbo transitivo direto normalmente. Vivemos uma vida boa. Primeira coisa que a gente faz, identifica o verbo. Verbo vivemos. Quem viveu? Nós. Nós, sujeito oculto, então não preciso sublinhar nada porque ele está ali oculto nessa oração. O que foi vivido? Uma vida boa. Uma vida boa é objeto do meu verbo viver, nesse caso, certo? Vivemos isso. O que é isso? Uma vida boa. Agora repara na palavra vida ali. Repara que ela tem o mesmo radical do verbo viver. Vivemos uma vida. Meio repetitivo, tá vendo? Vivemos uma vida. Toda vez que isso acontecer, comemos uma comida, bebemos uma bebida. Toda vez que isso for acontecer, quando o núcleo do meu objeto direto tiver o mesmo radical do meu verbo, eu vou chamar esse objeto de objeto direto interno, tá? Muita atenção. Nas provas, no geral, provas como o Enem, vestibulares, não costuma cair essa diferenciação de objeto direto pleonástico interno. Só pede para que você classifique como objeto direto. Você só precisa entender que é um objeto direto também. Tá? Essas classificaçõezinhas aqui caem mais em concursos militares. Mas, como a gente está tendo uma aula aqui sobre objeto direto, sobre complementos verbais, eu acho importante que vocês tenham conhecimento desses tipos variados de objeto. Ok? Então, aqui nós vimos 3 tipos de objeto direto. O objeto direto comum, né? O que ocorre na maior incidência e maior frequência. O objeto direto pleonástico, que é quando há a repetição do objeto direto por meio de um pronome dentro da mesma oração. E o objeto direto interno, que é quando há ali o núcleo do meu objeto, né? A palavra mais importante do meu objeto, tem o mesmo radical do meu verbo. Ok? Vou chamar o verbo sempre de verbo transitivo direto. Agora, muita atenção, tá? Existe um outro tipo de objeto direto que ele costuma cair, sim, em vestibulares, esse tipo aqui. Vamos analisar essa oração aqui. Eu gosto de bolo. Eu gosto de bolo. Eu tenho o verbo gostar, ok? Sujeito eu. E eu tenho aqui um objeto indireto de bolo. Por que esse objeto é indireto? Porque o verbo gostar ele exige que eu tenha uma preposição para ligar ao meu objeto. Eu não posso falar eu gosto bolo, certo? Ele exige essa preposição. Quem gosta, gosta sempre de alguma coisa, ok? Então esse dele é obrigatório. Ele tem que estar ali. Por isso que eu chamo ele de objeto indireto, certo? Então eu vou chamar esse verbo de verbo transitivo indireto, porque ele exige essa preposição. Muita atenção nessa informação. Eu chamo ele de verbo transitivo indireto e o seu complemento de objeto indireto, porque ele exige essa preposição. Agora vamos olhar essa outra oração. Eu comi o bolo. Eu comi o bolo. Eu tenho o verbo comer, tenho o sujeito eu, certo? Como em cima. Só que dessa vez eu tenho um objeto direto, já que o verbo comer ele não exige a preposição.
certo? Ele não exige a preposição. Eu posso dizer eu comi bolo, eu comi o bolo. Esse o aí é um artigo definido, tá? Eu comi bolo, eu comi o bolo, certo? Então, vou chamar ele de verbo transitivo direto. Agora, preste atenção nesse tipo de construção aqui. Eu comi do bolo. Esse tipo de construção ele é possível na nossa língua, certo? Eu vou ter o verbo comer, eu vou ter um objeto direto, bolo, só que eu vou chamar esse objeto direto de objeto direto preposicionado. Por que que eu não chamo de objeto indireto? O objeto indireto, a preposição ela é obrigatória. O objeto direto preposicionado, ele tem essa preposição para indicar, na maioria das vezes, que é parte de um todo, um partitivo. Por exemplo, quando eu falo eu comi o bolo, dá a impressão de que eu comi o bolo todo. Agora, quando eu falo eu comi do bolo, aí dá a ideia de que eu comi parte daquele bolo, certo? Porém, esse objeto continua sofrendo ação diretamente, mesmo com essa preposição. Por isso que eu continuo chamando ele de objeto direto. Só que dessa vez eu chamo de objeto direto preposicionado, ok? No geral, isso ocorre por duas razões. Ou para dar ênfase, ou para indicar parte. No caso do bolo, para indicar parte. Para dar ênfase, é muito comum você ver, por exemplo, verbos relacionados onde o objeto direto seja a palavra Deus. Exemplo, quando eu falo, uso o verbo amar, tá? Quando você fala, eu amo chocolate, não tem preposição. Agora, quando você fala Deus, troca chocolate por Deus. Eu amo a Deus, usa uma preposição a. Ok? Então, muitas vezes, esse objeto direto preposicionado ele é utilizado para dar ênfase a esse objeto. Respeito os meus pais, respeito a Deus. Sempre essa preposição. Antes do objeto direto, quando Deus funciona como objeto direto, eu acabo colocando ali essa preposição para dar essa ênfase, certo? Mas o verbo continua sendo transitivo direto. O que você tem que ter de informação é o seguinte: quando a preposição ela é obrigatória pelo verbo, quando o verbo exige essa preposição obrigatoriamente, eu vou ter um objeto indireto. Quando essa preposição ela pode aparecer ou não, eu vou ter um objeto direto preposicionado, ok? Predicativo do sujeito e predicativo do objeto, né, que são outras formas de complemento nominal, de complemento verbal ali. Vamos entender a diferença entre os dois. Nós já vimos isso na aula anterior, quando a gente viu sobre tipos de predicado, só que agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. O céu está lindo. Identifico o meu verbo está. Sobre quem eu estou falando? Sobre o céu. Céu é o meu sujeito. O que eu tenho que identificar? Esse verbo, ele está expressando uma ação ou está ligando sujeito à característica de sujeito? Vamos ver. O céu está lindo. Lindo sofre a ação de estar? Não. Estar não é ação. Estar é só o estado do céu. É como ele se encontra naquele momento. Então, eu vou chamar esse lindo, que é uma característica do sujeito, de predicativo do sujeito. Ok? Predicativo do sujeito é uma característica do sujeito presente no predicado. Muita atenção a esse dado. Ok? Eu separo o sujeito, separo o predicado. Se a característica do sujeito estiver presente no predicado, eu vou chamar ela de predicativo do sujeito. Ok? E esse verbo eu chamo de verbo de ligação, VL. Próximo exemplo. O céu amanheceu lindo. Eu tenho ali o verbo amanhecer. Atenção. Amanhecer é uma ação? Sim. Amanhecer é uma ação. Ok? Essa ação, ela está incidindo sobre um objeto? Lindo é uma característica do amanhecer? Lindo é objeto da ação de amanhecer? Não. Ó. Quem está amanhecendo? O céu. Quem sofreu a ação de amanhecer? O céu também. Então, esse verbo ele não transita. A ação dele é intransitiva. Certo? Eu tenho o céu como meu sujeito e lindo é uma característica do sujeito ainda dentro do predicado. Continuo chamando de predicativo do sujeito. Ok? E esse verbo, por ele não ter ação transitiva, eu chamo ele de verbo intransitivo.
Por que o primeiro é de ligação e por que o segundo é intransitivo? O primeiro é de ligação porque ele não expressa ação. O segundo é intransitivo porque ele tem ação e essa ação não incide para um objeto. Ok? Então, lembrando nossa aula de tipos de predicado, a gente tem um predicado nominal na primeira oração, um predicado verbo nominal na segunda oração. Eu tenho duas informações importantes aí sobre o meu sujeito na segunda oração. Eu tenho a informação de que ele amanheceu e de que ele estava lindo quando amanheceu. Então, eu tenho aí duas informações importantes. Por isso eu tenho dois núcleos, logo eu tenho um predicado verbo nominal. E agora o último. Eu acho o céu lindo. Tem o verbo achar, ok? Tem o sujeito eu. Achar é uma ação? Achar aqui é no sentido de considerar, tudo bem? Considerar é uma ação? Achar é uma ação? Sim. Quando você acha, né, alguma coisa, quando você considera alguma coisa, é uma ação. Lembrando que a gente pode ter a ação física, né, que é pegar, que é jogar, bater, e a ação cognitiva, que é pensar, né, considerar, certo? Lembrar, esquecer. Então são ações cognitivas. Quando eu falo eu acho o céu lindo, eu tenho ali um objeto direto que é o céu. Opa, mas aí lindo é uma característica do sujeito ou é uma característica do objeto? Lindo é uma característica do objeto. Tudo bem? Quando eu falo eu acho o céu lindo, o que é lindo é o céu. É uma opinião do sujeito sobre o céu. Importante. Por que lá no exemplo anterior, né, quando a gente viu o objeto direto, tudo era objeto direto e aqui não é? Lembra que eu falei para vocês que o objeto direto é tudo aquilo que eu posso trocar por isso, pela expressão isso? Troca isso aqui por isso, esse objeto por isso, e vai ser possível. Eu acho isso lindo. Repara, lindo ficou de fora. Lindo não foi incluído na expressão isso. Então, se ele não foi incluído nessa substituição, lindo não faz parte do meu objeto direto. Se ele não faz parte do meu objeto direto, eu tenho que entender o que ele é, certo? Eu vejo ali que é um adjetivo e vejo que ele está caracterizando alguma coisa. Se ele está caracterizando alguma coisa, ele pode ser um predicativo, ok? Predicativo, no caso, pode ser do sujeito. Não, não pode ser do sujeito, porque ele não está se referindo ao sujeito. Eu vejo aqui que ele se refere a céu, céu é meu objeto, então eu vou chamar ele de predicativo do objeto. Importante, uma dica para vocês entenderem o predicativo do objeto. O predicativo do objeto, na maioria das vezes, ele vai vir acompanhado de verbos como achar, considerar, eleger, certo? Nomear, apelidar. O predicativo do objeto, ele funciona, ele aparece na oração como uma opinião do sujeito sobre o objeto. É uma característica do objeto atribuída pelo sujeito. O sujeito que vai dar essa característica, ok? Ela não é do objeto. Ela não é uma característica que foi pensada, que foi atribuída pelo sujeito. Por exemplo, se eu falo, eu vi o céu azul, o céu é azul e pronto. Independente, é uma característica do céu, não é uma opinião do sujeito sobre o céu. Agora, quando eu falo eu acho o céu lindo, aí sim é uma opinião de quem é o sujeito, de quem pratica essa ação verbal, que é achar, que é considerar. Ok? Continuo chamando aqui de verbo transitivo direto, mesmo que ele tenha um predicativo do objeto aqui. Um termo agora que é muito confundido aí por muitos alunos, que é o adjunto adnominal, certo? Aqui eu trouxe o conceito de adjunto adnominal. Adjunto adnominal são os termos que orbitam o substantivo, definindo o que define um substantivo. São os artigos, caracterizando, né? O que caracteriza um substantivo? Os adjetivos. Particularizando-os. Também pode ser um artigo ou pode ser aí até um pronome adjetivo, quando esse exercer a função de núcleo do sujeito. Importante, deixa eu consertar aqui, porque nem sempre é núcleo do sujeito, tá? Exercer a função de núcleo dentro da oração, núcleo de qualquer
de qualquer termo. Deixa eu corrigir aqui, para não mandar esse slide com esse equívoco aqui. Função de núcleo. Pronto. Então vamos lá. Então, adjunta nominal são os termos que orbitam. O que é orbitar? É estar ao redor, certo, de um substantivo, quando esse substantivo for núcleo de alguma coisa. Vamos lá. Como que eu vou identificar o adjunta nominal? Vamos pegar aqui esse exemplo. Aquele aluno estranho comprou o último salgado gostoso. Primeira coisa que eu faço, identifico o verbo. Comprou. Certo? Quem comprou? Aquele aluno estranho. Então, aquele aluno estranho é o sujeito da minha oração. Certo? O que aquele sujeito estranho comprou? O último salgado gostoso. Lembrando, é objeto direto? Porque não tem preposição. Quem compra alguma coisa, não preciso de preposição ali. E posso substituir isso tudo por isso. Aquele aluno estranho comprou isso. Ok, perfeito. Posso substituir tudo. Esse gostoso aqui é uma opinião do aluno sobre o salgado? Não, o salgado é gostoso e pronto. Ok? Por que eu tenho certeza disso? Porque eu posso substituir tudo por isso. Se eu posso substituir tudo por isso, aquilo tudo que é substituído por isso se chama objeto direto. Certo? Então vamos lá para as nossas análises. Né? Vou chamar isso de verbo transitivo direto porque ele tem um objeto direto. Primeira coisa que eu tenho que fazer, essa aqui é a análise que a gente já aprendeu a fazer até agora. Ok? A gente separa sujeito, separa predicado e vê ali qual é o verbo e se precisa de complemento. No caso aqui a gente viu o sujeito, né? Aquele aluno estranho, predicado é tudo que não é sujeito, comprou o último salgado gostoso. Tem o verbo transitivo direto comprou e tem o objeto direto comprou. Ok? Até aqui a gente já aprendeu a fazer essa análise. Agora a gente precisa fazer a análise individual de cada elemento dentro dessa oração, certo? A gente fez a análise dos termos grandes, agora vamos analisar os termos pequenininhos. Como é que eu faço isso? Eu começo a identificar o núcleo de cada termo. Então vamos lá. Quando eu falo aquele aluno estranho, sobre quem eu estou falando? Eu estou falando sobre aquele, sobre aluno ou sobre estranho? Estou falando sobre aluno. Então aluno é o núcleo do meu sujeito, ok? É um substantivo? Sim, é um substantivo. Então, como a gente viu, a adjunta de nominal é tudo aquilo que vai orbitar o substantivo para caracterizá-lo ou particularizá-lo. Quando eu falo aquele aluno, aquele particulariza aluno? Sim, estou falando de um aluno específico. Então, adjunta de nominal. Estranho é uma característica do aluno? Sim, estranho é uma característica do aluno. Então, adjunta de nominal. Aí você fala, opa, calma aí. Por que estranho é adjunta de nominal e não é predicativo do sujeito? Por que não é? Lembra, predicativo do sujeito é uma característica do sujeito dentro do predicado. Aqui ele está dentro do sujeito ou dentro do predicado? Dentro do sujeito. Se ele está dentro do sujeito, ele está orbitando ali o núcleo, ele é adjunto adnominal. Ok? Fizemos a primeira parte. Vamos lá para a segunda parte. O último salgado gostoso. Eu estou falando sobre o último, sobre o salgado ou sobre o gostoso? Sobre o salgado. Então, salgado é o meu núcleo de objeto direto. Como é que eu sei que é núcleo? Porque eu posso, tudo que é adjunto eu posso remover. Ó, eu posso falar, aluno comprou o salgado. Tá? Aluno comprou o salgado. Aluno comprou o salgado. A informação está mantida. Certo? O adjunto de nominal ele acrescenta informações ali. Então vamos ver os outros termos. Adjunta de nominal. Por que o é adjunta de nominal? Porque está individualizando aquele salgado. É o salgado, não é qualquer salgado. É aquele salgado específico. O último também está dando aqui um valor de adjetivo a esse salgado. Okay? É um numeral aqui com valor de adjetivo. Gostoso também está particularizando o salgado. Dica: como é que eu sei
se é adjunta de nominal? A adjunta de nominal é tudo aquilo que está orbitando o núcleo de cada termo e vai variar junto com ele. Como é que eu sei que ele está caracterizando o termo? Se ele variar junto. Como é que eu sei se ele vai variar junto? Eu substituo esse núcleo. Ao invés de aluno, eu boto alunas, por exemplo. Vê se as outras coisas vão acompanhar ele. Troquei aluno por alunas. Aquelas, variou, adjunta de nominal. Alunas estranhas. Estranho também variou, adjunta de nominal. Ok? Se eu mudo o núcleo e o que está em volta muda também, ele está junto do nome, certo? Lembrando que adjunto significa estar junto. Aquilo que está junto, tá? Então adjunto, adnominal, é aquilo que está junto do nome, certo? O último salgado gostoso. Troco salgado aqui por... deixa eu pensar. Por batata. A última, o já virou a última batata gostosa. Mudou. Tudo que variou está relacionado ao núcleo. Se está relacionado ao núcleo, adjunto adnominal. Ok? Então, a gente já está expandindo aqui a nossa análise sintática. Vamos aqui para mais um exemplo. O menino mais velho comprou o salgado mais gostoso. Vamos ver se é igual a outra oração. Continuo tendo o verbo comprar, continuo tendo aqui o sujeito. O menino mais velho. Sujeito. O que ele comprou? O salgado mais gostoso. Como é que eu sei que isso tudo é objeto direto? Substituo por isso. O menino mais velho comprou isso. Se ele comprou isso e tudo é substituído, tudo é objeto direto. Então eu chamo isso de verbo transitivo direto. Vamos para as análises. Qual é o núcleo do meu sujeito? Menino, né? Menino comprou salgado mais gostoso. Varia se eu substituir menino por menina? A menina varia. Então, adjunta de nominal. Velho. Varia se eu trocar menino por menina? A menina mais velha. Substitui. E esse mais aqui? Esse mais ele não varia. Repara, se eu troco menino por menina, a menina mais velha. O menino mais velho. Os meninos mais velhos. Esse mais não varia. Esse mais ele não está relacionado ao núcleo. Esse mais ele se relaciona com o adjetivo ou com o verbo. Por isso eu chamo ele de adjunto adverbial. Nesse caso aqui ele está se relacionando com o verbo. Então, adjunto adverbial é uma circunstância, ok? Adjunto adverbial é uma circunstância. Adjunto adverbial a gente vai ver na próxima aula, tá? Hoje é só uma aula para a gente entender aqui como que a gente vai classificar cada termo internamente, ok? Então eu preciso que vocês entendam a diferença de um adjunto nominal para um adjunto adverbial. Hoje a gente está vendo a classificação, a conceituação de adjunto adnominal. A conceituação de adjunto adverbial nós veremos a seguir, mas só para termo de ciência, a mesma coisa ocorre do outro lado, ali em o salgado mais gostoso. Como que eu sei o que é adjunto adnominal? Se eu mudo o núcleo e ele muda junto, e está dentro da mesma parte, né, dentro do mesmo recorte, repara, eu fiz um recorte de sujeito e fiz um recorte de objeto direto. Quando eu mudo o núcleo salgado, tudo que está junto dele dentro do objeto direto e muda, eu chamo de adjunto adnominal. O que não mudou aqui no caso, eu chamo de adjunto adverbial, porque está dando circunstância, ok? Circunstância aqui no caso de intensidade. Certinho? Acho que ficou bem claro, né? Esses dois exemplos aqui. Então, mais uma vez aqui, como que eu vou diferenciar agora o adjunto adnominal de um predicativo do objeto, já que os dois servem para caracterizar o objeto, né? Como a gente viu aqui, ó, o salgado mais gostoso. Por que gostoso é uma característica do salgado e não é predicativo do objeto? A gente viu isso lá atrás. Se eu posso substituir por isso, tudo é objeto direto, né? Para ser predicativo do sujeito, precisa ser uma opinião do sujeito sobre o objeto. Ou melhor, para ser predicativo do objeto, precisa ser uma opinião do sujeito sobre o objeto. Então vamos aqui para os exemplos. Ó. Corona Wilson comprou a casa velha. Eu tenho aí álcool gélica, considerou a casa velha.
Vamos lá. Tem o verbo comprar, tem o sujeito coronavírus. Quem compra, compra alguma coisa. O que foi comprado aqui? A casa velha. Posso falar coronavírus comprou isso? Posso. Ok? Então tem o verbo transitivo direto. Tem o núcleo coronavírus. Aqui eu não tenho adjuntos. E tem o núcleo lá, casa, que foi o que foi comprado. Se eu troco casa por prédio, coronavírus comprou o prédio velho. Se velho e o A muda, chamo de adjunto adnominal, porque estão juntos do nome dentro do objeto direto. Ok? Agora, no caso, alcogélica, eu tenho aqui alcogélica, considerou, verbo considerar, sujeito alcogélica, objeto direto a casa, porque, lembrando, objeto direto é tudo aquilo que eu posso substituir por isso. Então, quando eu falo aqui, alcogélica considerou isso, velha. Ok? Alcogélica considerou isso, velha. Então tem casa como núcleo do meu objeto direto, o A ali é adjunto adnominal e velha predicativo do objeto. Por que ele é um predicativo do objeto? Porque ele é uma opinião do sujeito sobre o objeto, ok? Ele caracteriza o objeto, mas ele não está dentro do objeto. Lembra que eu falei para vocês? Predicativo do sujeito caracteriza o sujeito, mas não está dentro do sujeito. O predicativo do objeto vai caracterizar o objeto também, só que não estando dentro do objeto. Repara, quando está dentro do objeto eu chamo de adjunto adnominal, quando está fora do objeto eu chamo de predicativo do objeto. Certo? Então só ter bastante atenção aqui naquilo que eu posso substituir por isso. Se eu substituo por isso, funciona, tá? Se eu consigo tirar tudo e substituir por isso, funciona. Se fica um adjetivo ali, sinal de que aquele adjetivo é predicativo do objeto. Agora, só lembrando lá nossa aula de tipo de predicado, por que some quando eu substituo por isso? Se some é porque não é núcleo, certo? Então, aqui nesse caso, quando eu vou analisar o meu predicado, qual é o núcleo do meu predicado? É comprou. Comprou é o núcleo do meu predicado porque é um verbo de ação. No segundo caso, eu tenho dois núcleos, porque eu tenho duas informações importantes, que eu tenho a informação considerar e tenho a informação velha. Ok? Então, muita atenção aí nesses casos. Continuo chamando aqui de verbos transitivos, ok? E é só ficar atento a essa diferenciação aí dos dois casos. Então, resumão, né, o que a gente viu aí na aula de hoje, a gente viu os tipos de objeto, a gente viu o objeto direto, que é o objeto que sofre ação direta do verbo, que eu posso substituir por isso. Objeto direto pleonástico, que é quando eu repito o objeto direto que já foi dito por um pronome, ou seja, ele vai aparecer duas vezes, uma na forma pronominal e uma na sua forma normal, né, como substantivo. O objeto direto preposicionado, que é quando eu uso a preposição não obrigatória, geralmente para indicar parte de um todo. E o objeto indireto, que é quando eu ligo o objeto a um verbo com o uso obrigatório da preposição. Então, objeto indireto, a preposição é obrigatória. O objeto direto preposicionado, essa preposição ela não é obrigatória, ela aparece ali por um motivo, ou para enfatizar alguma coisa, ou para indicar parte de alguma coisa. Nós vimos adjunto adnominal, que é tudo aquilo que vai acompanhar um núcleo e vai variar. Predicativo do objeto, que é uma característica atribuída ao objeto, tudo bem, fora dele, né, estando fora do objeto. E predicativo do sujeito é uma característica do sujeito dentro do predicado, certo? Essa aula é uma aula mais extensa mesmo, é uma aula um pouco mais complexa, mas eu acredito que tenha ficado tudo bem resumido aqui para vocês, tudo bem explicadinho. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí nas dúvidas e nas redes sociais e nas lives também. A gente troca uma ideia e tira qualquer dúvida que tenha ficado. Essa matéria ela é muito importante para entendermos depois, né, classificação sintática, análise sintática do período composto. Por enquanto a gente está analisando períodos com uma única oração, né, chamados períodos simples. Quando você entende isso daqui, o período composto fica muito mais simples, tá? Então a gente está vendo aí cada partezinha da oração, ok? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.
Um abraço.